Vamos falar de nutrição? Só que hoje nós caprichamos aqui no tema, tá? Nós vamos falar de nutrição e como baixar o colesterol e triglicérides. Você sabe como fazer isso através da alimentação? É possível e quem vai ensinar pra gente falar tudo é ela, maravilhosa, a gente em sintonia meio de verde aqui hoje. Né? Bem-vinda, doutora, eu não falei seu nome ainda, Paula né? Castilho. Doutora Paula Castilho, nutricionista, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui comigo. E é o seguinte, primeiro que a gente tem um pouco de dúvida aí entre o que é colesterol, triglicérides, né? Tem um pouco de dúvida nesse sentido, por isso a gente tem um VT para mostrar daqui a pouquinho. Mas é possível, então, a gente baixar os níveis de colesterol ruim através da alimentação? Ah, com certeza. Tanto do colesterol quanto do triglicérides, né? Que a junção deles, então, o aumento do LDL, a diminuição do HDL, que é o colesterol bom, e o aumento do triglicérides, né, eles acabam gerando uma doença chamada dislipidemia. Tá. Então é isso que a gente vai falar hoje. E pensando nisso, nós convidamos a doutora Thaís Mussi, que é endocrinologista, e ela vai explicar, para deixar a pauta ainda mais completa, o que é dislipidemia. Olha só. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Thaís Mussi, sou endocrinologista e metabologista e estou aqui hoje para falar sobre a dislipidemia. A dislipidemia, ela é caracterizada por um aumento das gorduras, dos lípides na nossa corrente sanguínea. Quando a gente fala de lípides, a gente está falando do colesterol e também dos triglicerídeos. A maneira mais prática da gente descobrir se tem ou não a dislipidemia é através de um exame de sangue simples, a dosagem sérica do colesterol total e suas frações e também do triglicerídeo. Hoje, por toda a questão que vem junto com o sedentarismo, tabagismo, as pessoas acima do peso, a gente sabe que quanto mais cedo, mais já está sendo visto a alteração das placas ateroscleróticas, que são as placas de gordura que a gente escuta falar bastante. Então, já se sabe que a partir dos 20 anos de idade, 20% das pessoas já apresentam alterações de placas nas artérias, placas de gordura nas artérias. Quando a gente fala de dislipidemia, a gente fala bastante da questão, as pessoas têm bastante dúvida do colesterol bom, do colesterol ruim. Os níveis ideais variam muito de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, uma pessoa com diabetes descompensado, ela já vai ter uma alteração maior do metabolismo dos lipídios, e com isso ela pode e deve ter um controle muito mais agressivo do colesterol total, por exemplo, especialmente do LDL, que é o colesterol ruim. Pegando esse gancho, o LDL é o colesterol ruim, e a gente sabe que quanto mais baixo, maior a proteção. E o inverso, a questão do colesterol bom, quanto mais alto, já se sabe que acima de 60 mg por decilitro, ele já oferece uma proteção cardiovascular bastante interessante. Então a ideia é ter sim LDL em níveis mais baixos, variando de acordo com a presença ou não de outras doenças, e o HDL, se possível, mais alto. A gente sabe que também algumas doenças elas alteram bastante essa questão do metabolismo dos lipídios, por exemplo, a pancreatite, né, que pode ser desencadeada por um aumento bem expressivo dos triglicerídeos, e sabemos também que várias doenças já estão ligadas com a questão da dislipidemia. Então a dislipidemia ela pode ser classificada em primária ou secundária, primária sendo as de causa genética e secundária quando estão associadas a outras doenças ou até uso de medicamentos. Por exemplo, os corticoides são medicações que podem também fazer alteração dos lipídios. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Espero que tenha sido bastante esclarecedor e fico por aqui. Um abraço! Muito esclarecedor, então eu quero agradecer a participação da doutora Thaís Mussi, endocrinologista. O Instagram dela é @DRA de doutora Thaís com TH, Mussi com 2 S e I. Doutora Thaís Mussi, muito obrigada. Agora,
como ela falou, o colesterol, porque tem a palavra colesterol, ela já causa um certo medo, mas ele é importante para o nosso organismo, né? Sim, o colesterol, a gordura é importante. Uma gordura que é ruim mesmo para o nosso organismo é a gordura trans. Tá. Né? Mas a gordura saturada, a poliinsaturada, a mono, quando elas são consumidas de maneira adequada, elas têm o aumento do HDL, que é o colesterol bom, certo, que faz a modulação intestinal, hormonal. O nosso cérebro precisa dessa gordura, né? Os nossos axônios, os neurônios, eles precisam dessa comunicação através dessas gorduras boas. Agora, o que é ruim é quando o nível de LDL, certo? Isso. Está muito elevado. Exatamente, que aí ele acaba fazendo entupimento de artérias, veias, aí gera ateroesclerose, então aí já não é bacana. E o HDL é o bom colesterol. É o bom colesterol, é a gordura protetora, que vai melhorar tanto a parte cardíaca quanto a parte cerebral. Ele até previne o Alzheimer. Então, se ele está muito baixo, aí é ruim, tem que aumentar. Exatamente. Por isso que tem que ter um profissional, fazer exame direitinho, porque os exames mostram muito bem isso. E o triglicérides, qual é a diferença? O colesterol, normalmente ele está muito associado ao consumo de gordura, tá, né? Já o triglicérides não, ele já está associado ao consumo de carboidratos. Então, que aí quando a gente não absorve ou utiliza esse carboidrato como fonte de energia, ele vai ser estocado como fonte de gordura. Então, não tem como fugir. Entendi. Tudo que você comer, né, tudo que você consumir aí no seu dia a dia, se você não gastar, infelizmente acaba sendo estocado. Acumular. Exatamente. Bom, a gente montou aqui algumas imagens, primeiramente, dos alimentos que nós devemos evitar. Que eu acho que a gente deve saber mais ou menos, sim, mas é sempre bom a gente relembrar né, aqui. Puxão de orelha. São as preparações gordurosas, né? Então, incluindo frituras, principalmente com aqueles óleos. O melhor, na verdade, seria um óleo de azeite, um azeite, por exemplo, né? Um óleo de abacate seria mais interessante, de gergelim. Salgadinhos industrializados, além de ter bastante gordura, eles têm bastante sódio, né? Embutidos de uma maneira geral, excesso de carne vermelha, porque tem bastante gordura saturada. A gordura saturada não é tão ruim, mas o excesso realmente vai acabar danificando aí, aumentando o LDL, certo, tá? Açúcar, então, por conta dos triglicerídeos, e o consumo de alimentos ultraprocessados também, que aí a gente acaba extrapolando. Que é o presunto, a mortadela. Ultraprocessada, a gente... são os eles snacks. são embutidos. Isso, são os embutidos. Tá. Alimentos processados, por exemplo, é o pão. Né? A gente tem um alimento que a indústria processou. Perfeito. O ultraprocessado seria um salgadinho. Né? Então, são alimentos que passaram por mais de um processo de refinamento para ser transformado em algo diferente. E os embutidos também é um problema? Não, problemaço, porque a mortadela, por exemplo, né? Tem a parte do sódio e uma gordura extremamente excessiva. E dizem que tem açúcar também nos embutidos, já ouvi dizer? Tem, principalmente pela parte de condimentos dele ali na preparação para equilibrar pH, também tem aumentar açúcar. Prazo de prateleira. Porque salgado, às vezes a gente não imagina que tem açúcar ali também, tem que fermentar também. Tá certo. No caso, você falou que os melhores óleos para serem consumidos seria o azeite extra virgem. O azeite extra virgem é bacana. Se for consumir, tem até algumas versões de azeite para culinária, né? Ele acaba saturando sim, mas não tanto quanto um saturado. É isso que eu ia perguntar, se na fritura ele vai saturar. Ele satura, mas é lógico que você não vai deixar o óleo ali por muito tempo, né? Então, seria interessante consumir numa preparação onde você vai refogar um alho, uma cebola rapidinho e já adicionar a preparação, certo, né? Mas um óleo bacana para cozinhar é o óleo de coco, porque ele já é bastante saturado, não vai conseguir saturar mais do que aquilo. Certo. E ele tem bastante fonte de gorduras boas, que fracionado durante o dia vai trazer benefício para a saúde. Ai, que legal. Bacana, e tem o óleo de coco sem sabor também, né? Exato, que aí dá para você colocar legal nas preparações salgadas. Muito bom. Já chegou a perguntinha do público, olha que maravilha, Paula. Então vamos ver quem mandou. É a Sara, um beijo para você, Sara, obrigada. Percebi que todas as vezes que diminuo a ingestão de saladas cruas, né, meu triglicéride sobe. Mas como legumes também, ela está dizendo, olha, legumes refogados sempre. Não é a mesma coisa? Não, sim e não. O que acontece? Quando a gente tem a parte dos legumes refogados, as fibras acabam
não sendo tão eficientes quanto as fibras de hortaliças cruas, né? As hortaliças, elas normalmente têm fibras que são insolúveis, então elas têm mais afinidade, elas não têm afinidade com a água e elas aceleram o nosso trânsito intestinal. Então essas fibras, elas acabam fazendo com que o excesso vá embora, não 100%, mas já ajuda. As fibras solúveis, por exemplo, a maçã, é muito legal quem tem colesterol alto ou triglicérides alto consumir uma maçã uma meia hora antes do almoço ou do jantar, porque ela tem uma fibra chamada pectina. Certo. E essa pectina, ela funciona como uma esponjinha que vai ajudar a eliminar o excesso de gordura, né? Se eu for pensar numa salada, o brócolis é bacana, já que ela faz um refogado, a cenoura também, mas eu investiria sempre nos folhosos verdes escuros para acompanhar uma refeição. A fibra também faz ajuda, né, a eliminar essa gordura ruim? Ela é o carro-chefe. Então, a fibra, exatamente. São as fibras que vão conseguir fazer. Eu brinco que as fibras, elas têm a função de vassouras no nosso organismo. Elas vão varrer aí toda aquela bagunça, né, organizar a casa, para que você tenha um bom funcionamento tanto intestinal quanto do teu organismo, alimentando um aporte necessário de vitaminas e minerais. Tá, mas isso, eu já ouvi dizer que a fibra só funciona quando a gente tem uma ingestão bacana de água também, né? Exato, senão ela entope. Senão ela dá o efeito reverso. Dá o efeito reverso. Eu brinco que é igual você tá lá lavando louça, por exemplo, né? Se você não tem água, você acaba entupindo a sua pia dos alimentos que você acaba consumindo. Então precisa fazer a limpeza diária. É igual eu brinco também nas consultas, né? Você toma banho todos os dias? Espero que sim, né? Nosso corpo também precisa tomar esse banho. Então, do mesmo jeito que você faz a sua higienização pessoal, o seu corpo precisa dessa limpeza para melhorar os níveis do seu sangue, né? A limpeza do sangue, melhorar as funções cerebrais, intestinais. Então, é a limpeza diária do teu organismo. O jejum, nesse caso, ele ajuda? Uma vez eu ouvi dizer, eu estava lendo, né, sobre o assunto, que quando a gente faz jejum, é normal o nível de colesterol aumentar. Tem a ver isso ou não? Não, ele diminui, na verdade. Ele diminui mesmo? Porque o organismo... É polêmico isso. É polêmico? Olha só, o organismo, ele faz... depois de 4 horas que você se alimenta de algum alimento, você entra num processo chamado autofagia, que é a limpeza do teu organismo. E isso acontece até a sua próxima refeição. Então, existem vários estudos falando que fazer jejum diariamente, entre de 6 a 12 horas, traria muito benefício para a tua saúde com relação a essa faxina. Porque aí o corpo vai pensar, nossa, ela não comeu nada ainda, então eu preciso tirar energia de outras coisas que tenham no corpo dela. Então ele vai tirar de células com imunidade baixa, de gordura excessiva nas artérias, na corrente sanguínea e vai controlar o teu organismo. Porque quando você também diminui o carboidrato, isso muda, né? Por exemplo, eu tenho uma dieta low carb, aí o que acontece com a gordura? Aí a gordura ela já vai entrar como a principal fonte energética, você mudou o seu metabolismo. Mas aí para isso você precisa entrar em cetose, então não é, se você ficar numa dieta low carb, você tem que fazer menos do que 20% de carboidrato da tua alimentação para que a tua fonte energética mude. E aí você entra em cetose e aí esses corpos cetônicos façam com que a gordura vire a sua principal fonte energética ao invés de ser o carboidrado. Mas essa dieta não é para todo mundo, acho que precisa ser tem que ser bem acompanhado, bem indicado. É uma estratégia muito bacana, tanto para emagrecimento, para quem quer perda de peso rápido, ou se não para manutenção da saúde, o jejum, eu acho que ele é o mais indicado, desde que seja acompanhado, porque senão você acaba perdendo massa muscular. Tem que ir no nutricionista para ver direitinho. Agora tem mais perguntinha do público. Quem mandou agora é a Rose. Um beijo, Rose. Fazer caminhada abaixa o colesterol? Gostei. Toda atividade física reduz o colesterol, porque você acaba oxidando essa gordura, né? As mitocôndrias aí na parte da célula acabam respirando mais, você acaba demandando mais. Quem estuda aí, tá na escola, sabe do ciclo de Krebs, o famoso, acho que você lembra, né? Na aula de biologia. É verdade. Você acaba alimentando mais esse ciclo e oxidando mais gordura e demandando mais energia. Então, mesmo que for só uma caminhada, já não ajuda. Pode ser aquela caminhada de shopping, né? Que a gente tá passeando. Tem que suar um pouquinho. Shopping não conta. Tudo bem. Tem mais perguntinha, Glau, agora? Mais perguntinha do público? Não?
Já já, então já a gente coloca. Mas dá, por exemplo, quando a gente vai comprar um alimento no mercado, pra gente descobrir ali através do rótulo se ele vai me fazer mal em relação ao colesterol alto, ruim ou não, eu consigo prestar atenção? É sempre interessante você não comprar produtos industrializados que contenham gordura trans. Essa é a principal vilã pro aumento de colesterol e também aqueles produtos que têm carboidrato muito refinado, né? Então, fazer trocas inteligentes seria a opção mais saudável. Então, não é que você precisa tirar o seu pão, por exemplo, para baixar o triglicérido. Você pode consumir o seu pão desde que ele seja integral, né? As suas torradas você pode substituir, né? Tem a bolachinha de arroz. Então, você pode optar por consumir, às vezes, algum alimento que você goste muito, acompanhado com fibras, né? Então, a gente tem a linhaça, que ela é extremamente importante para a redução do colesterol. Tá, que é esse grupo aqui que nós não falamos ainda dele, né? Exato. A gente tem o feijão branco, que para quem tem realmente a dislipidemia, ele é muito interessante porque ele tem uma substância chamada faseolamina, que melhora o metabolismo do carboidrato. Olha que interessante, Exato, feijão branco. Feijão branco. Além de aumentar a saciedade, ele é um grande aliado para emagrecimento, mas ajuda no tratamento de dislipidemia, né? Aí você falou da linhaça, a chia também entraria aqui? Entra, mas é que a linhaça tem mais ômega 3, né? Então seria um pouquinho mais interessante. E o ômega 3 ele ajuda... é mais anti-inflamatório, então ele vai ajudar a fazer essa limpeza, fazer com que principalmente a gordura trans, né, que causa uma inflamação, uma cascata enorme inflamatória no nosso organismo, tenha um controle maior sobre ela. Então, o ômega 3 é extremamente importante a gente consumir. E ele ajuda no HDL. Aumenta o HDL também, exatamente. Ótimo. Mas o que aumenta o HDL mesmo é a atividade física. O colesterol, o LDL a gente consegue melhorar com a alimentação, mas o HDL é a atividade física. Tá certo. E aqui também tem... Tem a cúrcuma, que é excelente para fazer aqueles shots em jejum no café da manhã. Você pode fazer com meio limão espremido, cúrcuma e consumir. Uma colherinha de chá. De chá de cúrcuma. Pode ser de café, vai. Esse chá acaba sendo um pouquinho... Depois que você se acostumar, aí você coloca. E um pouquinho de canela, se quiser também. E aqui é aveia, certo? Aí é a aveia. A aveia, ela tem uma substância chamada lignina. E aí essa substância, ela ajuda também a capturar essas células de gordura que são extremamente inflamatórias e eliminar no nosso organismo também. Muito bom. Mais perguntinha do público, pode ir mandando no @VocêBonitaTV, tá? A Cel, beijo Cel, vou chegar um pouquinho... tá aqui atrás. Tem o colesterol LDL altíssimo, HDL sempre ótimo. O médico disse que é genético. Fazia dieta e atividade, mas não resolvia, só com medicação. Meu filho tem desde bebê, fazemos tratamento contínuo, só com alimentação não resolve. Aí é um problema que a gente chama de polimorfismo, né? A gente consegue, realmente a incapacidade do organismo dela de absorver esse tipo de gordura. A gente brinca que são pacientes alvos para serem vegetarianos. É mesmo? Exato, porque não tem muito o que fazer, né? Se não quiserem realmente tirar, se quiserem realmente não consumir a medicação, mas mesmo assim às vezes não resolve. Porque alguns alimentos vegetais têm também um pouquinho os derivados deles de gordura hidrogenada, né? Então a gente acaba ficando um pouco numa saia justa. Entendi. Mas é um público bem potencial para uma alimentação mais vegetariana, tá? Vamos falar um pouquinho desse grupo, então? Tá, são as frutas. Aqui a gente inclui as fibras, né? O mamão eu quis trazer mais por conta da parte da modulação intestinal. Então, o mamão associado com biomassa de banana verde, ele acaba fazendo com que você melhore sua flora intestinal, né? O seu microbioma intestinal, as bactérias que estão dentro do seu intestino, que são as bifidobactérias, os lactobacilos. Não é leite fermentado, tá, gente? Leite fermentado você não se ele for aconselha. desnatado, seria bacana, ou se não um kefir, ou até uma kombucha, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado aí com algumas marcas que tem no mercado que tem muito açúcar e aí vai fazer um efeito rebote. Certo. Mas a modulação intestinal, ela é extremamente importante porque hoje a gente tem no mercado algumas cepas, né, de lactobacilos e bifidobactérias que ajudam na redução do colesterol. Então, ajudam na redução da gordura do fígado, ajudam no emagrecimento. São cepas diferentes desses leites fermentados que a gente acaba usando mais em farmácia de manipulação. Certo. Né? Mas a biomassa de banana verde também é uma grande aliada aí para a redução de gordura sanguínea e da dislipidemia também.
A maçã a gente falou, né, de consumir antes das refeições, porque ela realmente tem a pectina, que é uma fibra solúvel, que vai fazer aí essa captura dessa gordura ruim, né, dessa gordura, do excesso da gordura saturada. A gordura saturada, gente, ela não é vilã, tá? A gente precisa dela para a parte da modulação hormonal, mas dentro da quantidade adequada, tá? Dependendo de como está o exame também, né? Exato. E o colesterol é uma doença silenciosa, então a gente realmente sempre precisa ficar acompanhando aí em exames de rotina. Né? E não tem sintoma nenhum, ninguém percebe mesmo. Ninguém né? percebe, exatamente. Aí de repente tem um infarto e quando vai ver é porque já tinha uma artéria entupida, né, por conta da aterosclerose que é causada pela dislipidemia. Tem mais perguntinha do público, Glau? Tem mais uma perguntinha, olha só. É a Mônica, um beijo, Mônica, obrigada. Deixar de comer carne abaixo colesterol ou né, triglicerídeos? Então, aí a gente fala daqueles pacientes, né, que realmente têm a deficiência na absorção de gorduras. Então, realmente é uma alternativa se não baixar. Então, primeiro, a gente tentou modular com a alimentação, bacana, funcionou? Não precisa se privar. Mas, se realmente a gente não conseguir modular essa parte na alimentação, seria interessante fazer uma redução ou eliminação da proteína animal e substituir pela proteína vegetal. Não adianta, gente, querer virar vegetariano sem ter uma orientação, porque vocês vão acabar se dando muito mal por questões nutricionais, carências de vitaminas e minerais que são extremamente importantes para o bom funcionamento do seu organismo. Não é de uma hora para outra assim que você faz isso, acho que é gradativo, tem que ter um acompanhamento, as doses certas, né? A medida certa de cada alimento, enfim. Exato. O mais importante é você sempre consultar o seu médico, fazer os seus exames direitinho, consultar uma nutricionista, porque ela vai dosar direitinho, vai te ensinar o que você precisa. Não vai te proibir nada, a gente não proíbe, a gente negocia, né? Vendo? É tudo para que seja muito leve, muito tranquilo. É legal você falar isso, porque muitas pessoas falam, não vou não, porque aí ela não vai querer que eu como isso, ou como... Não, você vai falar para ela o que você gosta, como é a sua rotina. E ela como combinar melhor para que você continue consumindo, né? Exatamente. Pra você viver bem, feliz também, né? Exato. Que é isso que a gente quer. Olha, Paula, muito obrigada. Eu amei, foi muito legal, né, gente? Aprendemos muito aqui hoje. E se você quer aprender mais ou quer conversar com a Paula, é muito facinho, é só você ir lá no Instagram, que é @NutriPaulaCastilho. Simples assim, ó. @NutriPaulaCastilho. Tem o telefone também que você pode entrar em contato, que é o 11 98104 4112. 8104 4112. Muito obrigada, adorei. Até a próxima. Até. Bom finalzinho de semana, né? Que já tá quase acabando, exatamente. né? Amanhã já é sexta. Isso aí. Beijo, Paula. Obrigada.